A Idade Média no cinema. Quiz. Casais apaixonados. O cinema adaptou para as telas diversos textos medievais de caráter ficcional ou não, que têm o casal apaixonado como aspecto de destaque na trama. Entre as muitas possibilidades, elegemos 5 filmes que, além de entreter, suscitam reflexões e debates sobre o medievo. Isso para avaliar seus conhecimentos fílmicos e historiográficos nesse mês que é comemorado o Dia dos Namorados. Inês de Castro é uma película de 1944 dirigida por José Leitão de Barros. Nela é apresentada a relação amorosa entre o príncipe Pedro I de Portugal e a nobre galega Inês de Castro, ambos personagens históricos que viveram nas décadas centrais do século XIV. O relacionamento teve um fim muito trágico, com a execução de Inês por ordem do rei Afonso IV, pai do então príncipe. Segundo os registros do período, como Pedro conheceu Inês? A. Em uma viagem para a Galiza. B. Em um convento onde ela era noviça. C. Na corte, pois ela era a aia de Constança, sua esposa. D. Na corte, pois ela era dama de companhia da rainha Beatriz, sua mãe. Ou E. Na corte castelhana, onde Pedro permaneceu um período. Enquanto você pensa na resposta, vou ler um trecho da obra de Fernão Lopes sobre o relacionamento do casal. Porque semelhante amor como o que o rei Dom Pedro teve por Dona Inês, raramente é achado em alguma pessoa. Porém, disseram os antigos que nenhum é tão verdadeiramente achado como aquele cuja morte não tira da memória o grande espaço do tempo. Se você escolheu a letra C, acertou. Constança Manuel era uma princesa castelhana que se casou com Pedro em 1339. Ao transferir-se para Portugal, foi acompanhada por um grupo de aias, dentre as quais estava Inês de Castro, nobre galega. O filme épico El Cid, de 1961, dirigido por Antony Mann, tem como personagem central Rodrigo Dias de Bivar, o Cid, que, devido a desavenças com o rei Afonso VI de Castela e Leão, foi exilado. Diversos aspectos são explorados na trama, que tem como referência um personagem histórico cuja trajetória tem sido largamente problematizada pela historiografia. No enredo são abordados o ambiente de corte do século XI, a relação entre nobres e monarquia e a convivência entre cristãos e muçulmanos. Em meio às muitas aventuras do personagem, destaca-se o romance com uma nobre. Segundo os textos medievais, assim como figura no filme, qual é o nome da amada de Cid? A. Urraca. B. Teresa. C. Mafalda. D. Ximena. Ou E. Mércia. Pense um pouco enquanto aprecia essas imagens do filme. Você acertou, se escolheu a resposta D, Ximena. O poema de Mil Cid, redigido no século XIII, registra que Rodrigo deixou Ximena e suas filhas sob a proteção de um religioso antes de caminhar para o exílio, ocasião em que declara o seu amor com a frase: Dona Ximena, minha mulher tão completa, como a minha alma, eu tanto a quero. Em Nome de Deus, filme de 1988, dirigido por Clive Donner, é uma adaptação do romance de Marion Mead baseado em 2 personagens históricos, Pedro Abelardo e Heloísa. Ambos viveram no Reino da França do século XII. Inicialmente, eram mestre e aluna, mas a relação culminou em envolvimento amoroso que foi marcado por dúvidas, tensões e muita vingança. Segundo a história Calamitatum, de autoria de Pedro Abelardo, o casal teve um filho. Qual o nome dado à criança? A. Astrolábio. B. Tomista. C. Aristóteles. D. Teófilo. Ou E. Guilherme. Essa é difícil, mas reflita um pouco. A resposta certa é A.
Segundo a história Calamitatum, Heloísa grávida foi viver com a irmã de Abelardo, até quando deu à luz um filho que se chamou Astrolábio. Das diversas versões cinematográficas sobre Camelot e os Cavaleiros da Távola Redonda, selecionamos para testar seus conhecimentos o filme de 1995, Lancelot, o Primeiro Cavaleiro. Esse filme tem como eixo central da trama o triângulo amoroso formado por Arthur, Lancelot e Guinevere. O filme discute, a partir de uma releitura do amor cortês, a questão da lealdade e da traição. Qual dos itens abaixo não está identificado com o amor cortês? A. Envolvimento de uma mulher casada. B. Reconhecimento social para a prática sexual fora do casamento. C. Idealização da pessoa amada. D. Prestação de vassalagem amorosa pelo apaixonado. Ou E. Envolvimento de uma dama, um senhor e um jovem cavaleiro. Uma pausa para você refletir e lembrar da resposta certa. Se você escolheu a letra B, acertou. O amor cortês se desenvolveu nas cortes europeias a partir de fins do século XI, como uma expressão literária de um tipo de relacionamento amoroso marcado pela idealização e submissão ao ser amado, ainda que sua dinâmica implique em um triângulo amoroso no qual o jovem corteja uma dama casada. Por se manter no campo das intenções, não era um incentivo a relações sexuais fora do casamento. Como nos versos de Bernard de Ventardon, compostos no século XII, o amor é uma dádiva que não espera ser correspondido. Ai eu, tanto cuidava saber de amor e tão pouco sei, pois eu de amar não me posso conter aquela cujo favor nunca terei. Tenho meu coração e tenho todo a mim, tem-se a si própria e ao mundo inteiro. Finalizando esse quiz, uma pergunta fácil, relacionada a uma história de amor muito conhecida e diversas vezes adaptada no cinema. Romeu e Julieta. Aqui escolhemos a versão cinematográfica de 2013, dirigida por Carlo Carlé. O roteiro se baseia na peça de William Shakespeare, escrita no século XVI, e narra a história de amor entre os jovens de famílias rivais. Dentre outros temas, o filme explora as relações de poder e valores como honra e vingança que atravessam essa trágica história de amor. A pergunta é: em qual cidade se desenrola a trama criada pelo escritor inglês? A. Londres. B. Florença. C. Paris. D. Veneza ou E. Verona. Pense um pouco enquanto contempla imagens da versão fílmica de 2013 desse lindo romance. Se você escolheu a letra E, acertou. A cidade em que a trama se desenrola é apresentada na primeira frase da peça proferida pelo coro. Na bela Verona, onde situamos nossa cena, duas famílias iguais na dignidade, levadas por antigos rancores, desencadeiam novos distúrbios nos quais o sangue civil tinge mãos cidadãs. Da entranha fatal desses dois inimigos ganharam vida, sob a diversa estrela, dois amantes cuja desventura e lastimoso fim enterram com a sua morte a constante sanha de seus pais. Fechando esse vídeo, destacamos que o cinema, sobretudo o hollywoodiano, tem privilegiado em suas adaptações e recriações do medievo um tipo específico de relacionamento amoroso. Vale sublinhar que, apesar da visão eclesiástica hegemônica do período medieval limitar os relacionamentos à função da procriação, na documentação produzida no período encontramos indícios de múltiplas possibilidades de relacionamentos. Gostou do nosso quiz sobre os casais medievais apaixonados?
Quer saber mais sobre o amor na Idade Média? Visite a página eletrônica do PEN e acesse os materiais gratuitos que abordam esses e outros assuntos. Ou mande uma mensagem para a gente. Siga o PEN nas redes sociais.